Nosso objeto de conhecimento hoje é falar sobre a equação de Torricelli e eu vou explicar como é que se faz a atividade do roteiro de estudo 8. Então, essa videoaula vai contemplar a aula 1 e a aula 2, que é uma explicação rápida sobre como é que você deve fazer a atividade sobre a equação de Torricelli. E só para lembrar que esse conteúdo ele foi visto no roteiro 7, tá? Então, é um conteúdo do roteiro 7 que eu tô cobrando uma atividade para saber se você entendeu o conteúdo. Antes disso, vamos falar um pouco sobre a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, diferente da função horária da velocidade, não depende do tempo, tá? Porque a função horária da velocidade, ela depende do tempo. Então, vai acontecer situações em que você vai saber a velocidade final, velocidade inicial e a aceleração, e você quer descobrir, por exemplo, o deslocamento desse móvel, né? E aí você não sabe qual foi o tempo decorrido do deslocamento. Então, como que você vai fazer para encontrar esse deslocamento? Você vai utilizar, por exemplo, a equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli, ela não tem tempo, porém, ela tem deslocamento, né? Distância percorrida, como você queira chamar. A equação de Torricelli, então, é velocidade final ao quadrado. Cada termo desse tem um significado. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, pode ser também uma desaceleração, então você vai ter que analisar. Se for aceleração, vai ficar positivo. Se for desaceleração, se o corpo tende a parar, então a aceleração aqui vai ser negativa, porque caracteriza uma desaceleração do corpo. Uma hora ele vai parar. E aqui, por fim, a variação do espaço, que também é chamado de distância ou deslocamento. Para entender melhor, eu trouxe para vocês um exemplo lá do roteiro 7 de vocês, que diz assim: um automóvel trafega por uma estrada e, em determinado momento, o motorista desacelera de 25 metros por segundo até o repouso, com aceleração constante de módulo igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Para obter seu deslocamento, podemos fazer... Então, observe o seguinte. Ele estava trafegando, essa velocidade dele é a inicial, e aí, um momento depois, ele vai parar, porque ele vai atingir o repouso, né? Ele deu uma aceleração em módulo. Quando ele menciona a palavra módulo, significa que ele não está te dizendo se é positivo ou negativo. Ele está te fornecendo só a intensidade, o valor numérico. Então, você tem que pensar o seguinte: se esse automóvel vai parar, é uma aceleração ou uma desaceleração? Como ele diz aqui, o motorista desacelera, então automaticamente você tem que concluir que esse 2,5 vai vir negativo para a equação. E o que ele quer saber é o deslocamento. Então, a gente vai utilizar a equação de Torricelli e vamos substituir os valores. Como ele vai parar, ou seja, ele vai atingir o repouso, a velocidade final é 0. Então, fica 0 ao quadrado. A velocidade inicial é 25 metros por segundo. Substituo aqui. Mais 2, esse número é fixo, tá? 2 vezes a aceleração. Como é uma desaceleração, ela vem negativa para cá, menos 2,5. Vezes o deslocamento, que é a incógnita que eu estou procurando, é o que eu quero saber. Então, 0 ao quadrado é 0, 25 ao quadrado é 625, e 2 vezes menos 2,5 é menos 5. E o ΔS, que é o nosso deslocamento, vem para cá, continua aqui multiplicando esse número. Eu vou pegar esse termo e eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, ou seja, ele está do lado direito, ele vai passar para o lado esquerdo. Vai ficar dessa forma, porque quando eu troquei de lado, ele mudou o sinal, né? Ficou mais 5 vezes o deslocamento. Agora eu vou pegar o 5 e eu vou passar ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar, o deslocamento é 625 dividido por 5, que dá 125 metros. Então, esse foi o deslocamento efetuado desde o momento que ele acionou o freio até chegar ao repouso. Basicamente, é isso que você vai fazer na questão 1 do roteiro 8.
que vale meio ponto, né? Aqui também trata-se de uma desaceleração. A velocidade inicial do móvel é 40 metros por segundo e ele também vai parar. Então, a velocidade final está aqui implícita. Se ele vai parar, qual é a velocidade de quem para? Então, a velocidade final está implícita aqui nessa informação. E a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ela vai ficar positiva ou vai ficar negativa, sendo que ele está desacelerando, né? Então, você vai utilizar a mesma ideia do exemplo que eu acabei de mencionar. Já na questão 2, muda um pouco. Você tem que pensar que ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, é uma velocidade inicial ou final? Se ele parte. Não, ele não chega ao fim, ele parte. Então, é início. A velocidade inicial dele é 0, porque ele está em repouso. E ele acelera uniformemente 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é positiva, porque ele vai acelerar. Ele está parado e vai entrar em movimento, vai acelerar. Aí ele fala assim, depois de percorrer 225 metros, esse foi o deslocamento total, qual a velocidade adquirida? Se ela foi adquirida, é a velocidade final que eu quero saber. Então, você vai pegar a equação de Torricelli, você vai analisar todos os dados que você já possui, no caso eu já falei, que a velocidade inicial é 0, porque ele parte do repouso. A aceleração é positiva e vale 2, né? 2 metros por segundo ao quadrado. E o deslocamento também foi mencionado aqui, foi de 225 metros. O que é que você precisa procurar? A velocidade final. Lembrando que eu quero saber a velocidade final e não a velocidade final ao quadrado. Então, esse quadrado, uma hora, vai ter que sair daqui. Como que eu faço para tirar o quadrado daqui depois? Passando raiz quadrada, né? A terceira questão, também muito simples, só que aqui, no caso, eu coloquei aqui umas dicas para você verificar se as unidades de medidas estão corretas, né? Se precisa converter e caso seja necessário fazer isso. Tem alguma unidade de medida que precisa ser convertida? Tem. A velocidade aqui, ó. Que velocidade é essa? É a inicial ou final? Precisamos ler para saber. Aqui tem um errozinho. É um automóvel freado quando estava em uma velocidade de. Se ele vai ser freado, então a velocidade final é 0 e a inicial é 72 km por hora. Porém, o tempo está em segundo, não em hora. Se o tempo está em segundo, eu preciso converter essa velocidade inicial em metros por segundo. Aí é com você, eu já expliquei como se faz isso. Converte primeiro, então, a velocidade inicial, guarda essa informação e parte para a letra A. Determine a aceleração escalar média. Para achar a aceleração escalar média, você vai usar a função horária da velocidade. Por quê? Porque a velocidade final você já sabe, porque ele foi freado. A velocidade inicial você já sabe, porque você converteu 72 km por hora em metros por segundo. E o tempo também você sabe, porque foi dado aqui. Então, você vai achar só a aceleração. Na letra B, ele quer saber a distância percorrida pelo carro até parar. E o que ele quer saber aqui é a distância, né? O deslocamento, isso que ele quer saber. Essas outras informações você já possui. Inclusive, a aceleração foi encontrada na letra A, ok? Então, é isso.